foi para casa, não tem ninguém aqui presencialmente. O público presencial não está comigo aqui, eu vou estar só. Então, eu vou fazer aqui algumas questões, certo? A respeito do assunto de refração. Questões essas que são do próprio módulo, beleza? Deixa eu colocar aqui física geral. Professor Lucas, esse que vos fala. E o assunto é refração. Refração da luz. Pois muito bem. Escolhi aqui algumas questões, certo? Aqui do módulo de vocês, que eu acho pertinente, certo? Nós termos aqui no módulo o assunto de refração. Ele se encontra na página número 321, certo? Aliás, perdão, 319, quer dizer. Então, aqui nas questões propostas, nós temos aqui a página 319, e eu vou começar aqui por essa questão 1, fazer algumas questões alternadas aqui, aquelas que eu julgo, né, mais pertinentes. A primeira questão do módulo aí, da página 319, ela fala: são dados os índices de refração absolutos N dos seguintes meios ópticos. Índice do ar é igual a 1, índice da água é igual a 1,3, índice do vidro é igual a 1,5, é um vidro que está designado como vidro C, ok? E o índice do vidro P, ele é igual a 1,8. Então, temos três índices de refração. Vamos copiar aqui, ó. O índice de refração do ar, ele disse que é igual a 1. O índice de refração da água, ele disse que é igual a 1,3. O índice de refração do vidro, só que não é qualquer vidro, é um vidro que ele chamou de vidro C. Ele disse que é igual a 1,5. E o índice do vidro P, índice do vidro P é igual a 1,8, ok? Aí ele fala que um raio de luz monocromática foi emitido sobre um sistema óptico formado por três desses meios, obtendo-se a configuração seguinte: 1 e 2 são dióptros planos que separam os meios A de B e B de C, respectivamente. A possível, correta e respectiva relação entre os meios A, B e C é: bem, a situação projetada, ela é mais ou menos assim. Você tem aqui essa primeira linha que vai representar o nosso mundo A, fazer aqui uma segunda linha, fazer aqui uma terceira linha, e por fim aqui uma quarta linha. Pois muito bem. Ele disse que aqui é um meio 1, um dióptro plano 1, e aqui é um meio 2, um dióptro plano 2, ok? E a configuração do raio de luz, ela ficou mais ou menos dessa forma. O raio, ele é proveniente aqui do meio A. O raio, ele é proveniente aqui
do meio A incide nesse dióptro plano, e aí quando ele incide, lembre-se, né? Sempre que ocorre o contato entre as duas superfícies aí, no caso, a superfície do raio e o dióptro, você sabe que aqui se forma uma reta normal. Então, colocamos aqui a reta normal. Temos aqui o ângulo de incidência, que eu vou chamar de ângulo I1. Essa informação a questão não fornece, então sou eu quem estou fornecendo. E aí acontece a passagem aqui para o meio B, sofrendo desvio, né? Se houve mudança de meio, vai haver uma mudança na trajetória do raio. Vai haver um desvio na trajetória do raio. E aqui nós temos o ângulo de refração, que eu vou chamar de ângulo R1. Beleza. Ó, houve contato novamente entre as superfícies, correto? Então aqui houve contato entre a superfície do raio refratado e o meio 2. Consequentemente, nós temos aqui também uma normal, que vai ser a normal 2, né? Então aqui a normal, ok? Normal, 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 normal. Bem, esse ângulo aqui, né? Esse raio ele é refratado em relação ao meio 1, mas ele é incidente em relação ao meio 2. Portanto, esse daqui é o ângulo de incidência. Eu vou chamá-lo de ângulo de incidência I2. Vocês que estão acompanhando aí no módulo, percebam que não houve refração de 2 para esse meio C que aqui está. Está havendo reflexão, né? Portanto, se enquadra no fenômeno da reflexão total que nós vimos lá na aula teórica, né? Então, aqui, ó, houve reflexão total. Houve reflexão total. E aqui nós temos o ângulo de reflexão, que vai ser somente R. E batizando aqui os meios, né? Esse meio ele é A, esse meio ele é B, esse meio ele é C. Muito bem. Vamos acompanhar aqui na figura, que eu acabo de reproduzir na tela. O que foi que houve? O que foi que nós extraímos? A imagem aqui tá boa, tá? Tá ótimo. O que nós conseguimos extrair? Caso o raio não sofresse desvio na passagem de A para B, na refração de A para B, essa aqui seria a trajetória descrita por ele. Essa aqui, que eu acabei de desenhar em preto, seria a trajetória que ele iria descrever. Seria a trajetória descrita por ele. Contudo, perceba que esse raio, ele não segue essa trajetória. Ele sofre um desvio. E o desvio que ele está sofrendo aqui, ó, eu vou chamar de desvio φ. O desvio que ele está sofrendo aqui, perceba que é um desvio que se aproxima da reta normal. Meus queridos, quando é que o raio refratado ele vai se aproximar da reta normal? Quando ele passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Ou seja, eu posso concluir dessa análise entre A e B que o índice de refração do meio A ele é menor que o índice de refração do meio B. Okay? Portanto, eu posso dizer que o índice de refração do meio A ele é menor que o índice de refração do meio B. A primeira conclusão que eu consegui extrair da refração entre os meios A e B.
Massa. Deixa ela aqui guardadinha. Agora, na segunda situação, o que é que está acontecendo? Um raio refratado em relação ao meio A se tornou incidente em relação ao meio B. E quando ele atinge o dióptro 2, que é a superfície que separa o meio B do meio C, ele não atravessa, ele está sofrendo reflexão. Traduzindo, ele está sofrendo reflexão total. Tá ok? E quando é que vai acontecer reflexão total? É quando o raio ele passa do meio mais refringente em direção ao meio menos refringente. Traduzindo, o índice de refração do meio B precisa ser maior que o índice de refração do meio C para que isso aconteça. Ou seja, temos perceber aqui que o índice de refração de B ele tem que ser maior que o índice de refração de C. Ou eu posso dizer que o índice de refração de C é menor que o índice de refração de B. Essa é a exigência para que aconteça a reflexão total. Ou seja, o raio precisa passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Muito bem. Aqui nós temos muitas possibilidades de resposta, porque nós temos 4 meios diferentes, né? Temos ar, água, vidro C e vidro P. O que é que nós podemos extrair? Possível e correto. Correto. E respectivamente A, B. Bem, essa é uma questão que só pode ser analisando as alternativas. Vamos ver o que é que ele diz. Na letra A, ele fala que o meio A é água, que o meio B é o vidro P e que o meio C é o ar. Vamos verificar se dá certo? Ó, se o meio A ele for água, se o meio A ele o índice de refração da água aqui vale 1,3. Então, o índice de refração é igual a 1,3. Ok. E disse que é o vidro P. Então, meio P, ele disse que é o vidro P. O índice de refração do vidro P é o 0,8. Aqui, o meio C, ele é o ar. É o ar. A refração é o mesmo do vácuo, né? A nível do ensino médio, nós podemos considerar isso. Eu disse para vocês na aula teórica, na última aula. Então, é igual a informação da alternativa A. Vamos comparar e conseguir extrair da análise que eu fiz há pouco aqui dos meios. De A para B, a índice de refração de B e maior que A. Pois bem, perceba que o índice da A é 1,3 e o índice do vidro é 1,8. Então, o índice A é menor que o índice B, casou com a primeira situação. Situação está válida. A segunda situação, qual era a exigência? Fosse maior que o índice de refração do meio C.
Ó, usou de novo. Porque o índice de refração do vidro P é 1, é o menor que do ar, que 1. Opa, então, a letra A é o gabarito da questão. Gabarito correto é a letra A. Realmente o vidro A, aliás, meio A, pode ser A, o meio P, pode ser o vidro P, e o meio C pode ser o A. Aí de cara já faz. Agora vamos ver. A, vidro C, vamos finalizar. De A para B, eu tenho que sair do menos refringente para o mais refringente, analisando o desvio que o ar sofre, se aproximando da normal. O índice do ar é 1, o vidro C é 1,5, com a situação que nós analisamos. Vidro C seria o bem assim. Ó, não bate a informação. Porque para ver reflexão total, que é o que está acontecendo aqui no meio P, faz-se necessário que o meio P ele seja mais refringente do C, e não menos. Perceba que o vidro C ele tem um índice de refração menor do que o meio P, né? Então, não poderia considerar o vidro P como meio C. Letra C. Vidro C e vidro. O índice de refração da água é maior que o do C, correto? Caso na letra A, o cara já está falando porque já para ter do menos refringente para o mais refringente, a água do para o menor para C é necessário que o B tenha maior do que V. Portanto, letra A foi dito. Então, letra A aí de cara, que foi da Fundação Getúlio Vargas, que foi muito boa, né? Você tinha estava demandando um pouco de maravilha. Calma. Raios de luz foram tomados e com dois através do bloco aparente imerso no ar com a forma de um paralelepípedo retângulo. Então, você tem um paralelepípedo aqui, retangular, os raios eles acompanhados de uma. Vamos tentar reproduzir a situação daqui aqui na luz. Vamos desenhar um retângulo. Vamos colocar aqui questões de refração, né? Muitas delas vão exigir atitude, por isso que a gente precisa desenhar aqui, colocando aqui o retângulo. Aí vai mostrar esse ângulo reto aqui, tá? Certo? Ele mostra aqui esse ângulo reto. O que é que está acontecendo? Direita do paralelepípedo, um raio
certo? E esse raio está incidindo da seguinte forma, da seguinte maneira. Está aqui o raio incidindo, lâmina de pá. E aí, forma, obviamente, vamos colocar aqui né? E a questão de incidência, que ela diz que vale 60 graus. Então, raio, ele retrata mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ele retrata mais ou menos dessa forma aqui. E esse raio ele é chamado de 2. Ele é chamado... Então, do outro lado está o raio 1. Esse ângulo aqui. Aí, o 2 encontra aqui dentro da lâmina. Ele incidiu mais ou menos assim, ó. E Uhum. E vou colocar aqui o raio. A normal, deixa eu fazer aqui a régua normal, reproduzir aqui, para fazer o mais retinho, né? Saudades da minha régua. Hoje me abandonaram aqui sem a minha reguinha. O pessoal ficou tudo picado ali. Tem um ângulo de 30 graus, que é o ângulo de incidência. Ó, chega aqui na superfície de separação, no dióptro, né? Quando ele chega na superfície de separação dos dois meios, que é a lateral do paralelepípedo, aí, ó, ele fica preso aqui dentro da lâmina, dentro da lateral. Ó, ele está sofrendo reflexão total. Pois ele deu uma tabela, por exemplo, aqui é uma tabelinha alfa, e ao lado ele deu valores. Vamos colocar aqui, porque eu vou abandonar já a apostila aqui ao lado, e aí, olhando os valores, né? Aí diz que o seno de alfa, se o ângulo for 25 graus, o seno é 0,43. Se ele for de 30 graus, é um meio, né? Ele coloca aqui 0,5. Se o ângulo for de 35 graus, é 0,57. Se o ângulo de 40 graus, ele fala que é 0,64. Se for de 45 graus, que é 0,70. Se for de 60 graus, o seno é 0,87. E se for de 90 graus, ele fala que vale. Beleza? Então, informações que a própria Feitão nos forneceu. Flores absurdas.
A medida do ângulo alfa está aproximadamente. Galera, seguinte, ó. Vamos perceber que aqui, o valor de alfa, utilizando a lei de Snell, não posso? Professor, como é que eu posso utilizar a lei de Snell para extrair o valor de alfa? Bem, eu estou vendo que o raio incidente ele está vindo do ar e o raio refratado está dentro desse meio 2 aqui, que é o paralelepípedo do retângulo. Eu posso colocar o seguinte, ó. Pela lei de Snell, pela lei de Snell, pela lei de Snell, temos, moçada, nesse caso eu fazer a lei aquela que relaciona os índices de refração com os respectivos centros. Aí fica aqui, ó. O índice de refração do ar, que é o meio 1, vezes o seno, vezes o seno do ângulo de incidência, vou colocar aqui, vezes o seno do ângulo de incidência, vai ser igual ao índice de refração do bloco, né? Que é esse bloco paralelepípedo retângulo, ok? Que multiplica o seno do ângulo de refração. Beleza? Tranquilo? Ó, dessa forma, o que é que eu vou ter? O MA, nós temos. Ele vale 1. Mesmo que a questão não fornecesse, você tinha a obrigação de saber. O seno do ângulo de incidência também temos, né? Que é 60 graus. O índice de refração do bloco, nós não temos, né? E esse seno de R, que aqui está, também não temos, né? Ah, professor, e agora, né? Estamos com problemas. Aqui não está sofrendo reflexão total, e justamente o ângulo limite, ó, deixa eu esticar aqui essa normal, para a gente poder entender, tá mais legal o desenho. Bem aqui não é o ângulo limite. Aqui, pegando a normal, o raio incidente e parte dessa normal, o zorro, né? A dica da geometria, ó. O zorro, os dois ângulos do Z aqui são iguais, que são ângulos alternos internos. Ah, professor, bacana, bacana. Então quer dizer que se aqui é 30 graus, professor, aqui também é 30 graus, né? Exatamente. São ângulos alternos internos. Ah, tô entendendo, tô entendendo. Professor, beleza. Já acabou de me dizer que são ângulos alternos internos. Mas e daí? Galera, esse não é um ângulo qualquer. Esse ângulo que eu acabei de descobrir, que vale 30 graus, ele é o ângulo limite para que ocorra a reflexão total. E existe uma forma para você determinar o valor desse ângulo limite. Para você que está com esquecimento aí, você fez um leve Alzheimer agora, esqueceu por alguma razão como é que se calcula, vamos lembrar que total na reflexão, na reflexão total
temos, me diz uma coisa, seno, o seno do ângulo limite, o seno de L, ele é o índice de refração do meio 2 sobre o índice de refração do meio 1. Né? Porque eu expliquei para você quando a gente viu aquela parte de fibra ótica, eu já dá um medinho a vocês, mostrando como é que as mensagens do WhatsApp ficam gravadas pela criptografia e tal. Nós comentamos essa parte aqui do seno do ângulo limite. O que é esse N2? O N2, uma dica para você nunca esquecer, ele corresponde ao índice de refração para que a luz saia. Então, ele é o meio em que a luz está indo. Então, aqui é o meio em que a luz está indo, é o meio que ela vai. Quando o meio 1 é o meio de origem, veja, é o meio que a luz está não indo, mas vindo. Ó, meio 2 está onde a luz está onde ela está indo, meio 1 é o meio de origem, onde ela está vindo. Ah, legal. Eu estou vendo aqui, ó, que ele está dentro, na situação 1, o raio de luz está dentro do bloco, o ente aqui vai ser o índice do bloco, né? Exatamente. Enquanto, professor, estou percebendo aqui também, ó, que, no caso, o meio que ele vai, ele tenta sair do ar, né? Exatamente. Então, quer dizer que o meio 2 aqui vai ser quem? O meio do ar, né? Ah, e agora, o que é que eu faço? Vamos lá. Não é 30 graus ali? Então, eu vou dizer que o seno de 30 graus é igual ao índice de refração do ar sobre o índice de refração do bloco. É aquilo que você quer descobrir, meu camarada. Então, o seno de 30, eu vou com os valores que a questão forneceu. Ó. Eu estou grafando aqui o seno de 30 graus. O exercício nos diz que ele mede 0,5. Fica aqui 0,5 igual ao índice do ar, que é 1, sobre o índice de refração do bloco. Massa. Posso multiplicar aqui então cruz, não posso? Cruz de meios é igual. Pode não. Então, assim, ó, 0,5 e multiplica NB, índice de refração do bloco, é igual a 0,5 para operação. Então, o NB é 1 dividido é isso. Vai ficar num índice de bloco igual a 2. Opa, professor. Ei, quer ver como isso aqui faz sentido? Como fisicamente faz, normalmente. Olha que legal, ó. O raio 1, ele está dentro do bloco sólido. Aqui é um bloco em formato de paralelepípedo e esse bloco ele é sólido. Ele está tentando sair para o ar, gasoso. A luz é uma onda eletromagnética. Ela se propaga mais rápido no ar do que no sólido. E qual o argumento para isso? É que o índice de refração do sólido é maior que o índice de refração
do ar. 2. O índice de refração do ar é quanto? 1. Você realmente um índice de refração que fosse superior do ponto A, para haver reflexão total, que é o que está dentro dessa situação que eu tentei desenhar o mais parecido possível com o que a sua apostila traz. Tá vendo? Ó? Mostramos essa exigência aqui na primeira questão e ela torna a aparecer aqui na terceira questão. Agora, né, finalmente, nós conseguimos descobrir o alvo retração dos valores. Então, percebe aqui, ó, o índice de refração do ar vale 1. Então, eu ponho 1. Legal, professor. Massa, ó. Isso aqui que multiplica. Seno de I. Ei, quem é o I? É 60 graus. Lembra que a questão nos forneceu? Está aqui 60 graus. Está aqui o respectivo seno de 60, que ele disse que é 0,87. Por isso que eu disse para você que eu ia anotar aqui, porque se ele deu essa tabela, meu amigo, é batata. Questão de Enem, ou não Enem, em que você encontra gráfico ou tabela, tenha certeza que as informações do gráfico ou da tabela serão usadas na questão. Isso é quando a própria resposta da questão não se encontra no gráfico ou na tabela. Por isso que eu fiz a questão de copiar a tabelinha aqui. Aqui, ó. 160 deu em fatores decimais, que é aproximadamente aí de sobre 2 vezes, né? 0,80. Então, eu vou substituir aqui o seno de 60 graus, 0,87. Isso aqui é igual. Então, agora, 2. Substituo aqui, coloco aqui, ó, 2. Isso aí, vezes seno do ângulo de refração. A mesma coisa. Seno do ângulo de refração. Como é que eu disse? Eu vou repetir. Vamos lá. 1 que multiplica 0,87 de cabeça. Essa é a mesma coisa, né? 0,7, professor. Por 2 multiplicando na casa de 20. Então, isso aqui vem, ó, dividido por 2. Massa igual ao seno do ângulo de refração. Galera, vamos lá. Quanto é 0,87 dividido por 2? Isso aqui vai dar seno de R é igual. Quanto é que vai dar aqui? Eu estou olhando aqui para a tabela para saber se vão ter valores. Né? 0,7 por 2. Dá. Deixa eu ver. Se fosse 87 por 2, ó, o primeiro seria 2, né? Esse então, aqui, ó, seno de R seria igual a 0,4 vezes 5. É isso mesmo, né? Se fosse 87 por 2, primeiro que seria 4. 4 por 2, 4 por 7, 3. 3 por 2, 6.
Eu quero esse é o sétimo ângulo de refração. Aí, quando você olha aqui para a tabela, quais são os valores mais próximos? Ó? 25 graus, que é esse primeiro aqui, dá exatamente 0,43, né? 35 aqui seria algarismo duvidoso. Podemos ter. Isso. 3. Tranquilo. Vamos fazer mais. Legal. Da Mackenzie costuma ter questões muito boas. Vamos aqui. Então, o que é que ele nos diz? Essa flor da Amazônia, em forma de círculo. Ano passado, um índio durou, prendendo a outra extremidade pelo centro de uma Vitória Régia, de raio R do a 0,5 metros, dentro da água de um lago amazonense musical. Ele está me dizendo, se ele fornecer esse raio, com certeza vai ser usado. Então, o raio da Vitória Régia, eu vou botar assim, RVR, raio da Vitória Régia, 50 centímetros, botou que é 0. Então, vou botar aqui 0,5. Cuidado. Ele está dizendo que houve um barbante amarrado no centro e solto. Quando ele foi solto, ele ficou com um comprimento de 50 centímetros, né? Eu vou colocar aqui 0,5 metros também. 0,5. O valor de e do lado de fora, ninguém consiga ver a pepita de ouro, é alto. Então, vou apresentar mais ou menos a situação que foi dita aqui, meu querido. Vou tentar simbolizar uma Vitória Régia. Certo? A Vitória Régia, ele disse que ela tem um formato circular. Mas é meio que elíptico, né? Um pouco elíptico. Então, deixa eu ver se eu consigo representar aqui. Ficou muito mas ficou muito maior a Vitória Régia. Ah, pessoal, agora ficou show. Pronto. Aqui nós temos o centro da circunferência. O centro. Vitória Régia, né? Bem, eu sei que o raio aqui, eu sei que o raio aqui
ele vale, vou colocar em centímetros, né? Vamos trabalhar com valores quebrados. Então, aqui vale 50 centímetros. Aí teve um barbante aí, que foi solto, né? Teve um barbante aí, que foi solto. E está exatamente embaixo aqui da Vitória Regia. O barbante foi solto, ele prendeu uma pepita de ouro nesse barbante. Está mais ou menos por aqui, ó. Certo? Então, aqui é onde encontra-se a pepita de ouro. Pepita de ouro. E ele diz que o comprimento do barbante também é 50 centímetros. Né? Legal, legal. Galera, o que é que ele deseja? Ó? Ele deseja que um observador que esteja fora, um observador que esteja aqui, ó, não consiga ver a pepita de ouro que está dentro, né? Aqui logo abaixo. E a questão, vou colocar aqui, ó, o observador não deve ver a o observador não deve ver a pepita. Não esqueça, ó, o observador não deve ver a pepita. Galera, então qual seria a única forma dele não ver a pepita? Seria o raio de luz que sai da pepita não refratar, sofrer reflexão total, correto? E aí, sofrendo reflexão total, ele, beleza? Né? Sofreria reflexão, ele não conseguiria ver o que está abaixo da. Quando o raio da Vitória, da pepita, perdão, atingir aqui a superfície da Vitória Régia, que vai funcionar como dióptro, essa superfície aqui vai funcionar como dióptro, ele não deve de jeito nenhum refratar. Ele tem que sofrer reflexão total. Ele tem que sofrer reflexão total. O raio, ele tem que vir, ó, para cá, sofrendo reflexão total. Essa é a única forma do observador que aqui está não ver a pepita de ouro que aqui está. Não haja reflexão total, eu tenho que saber esse ângulo limite aqui, não tem, ó? Tenho que saber o ângulo limite. Esse aqui que eu vou chamar de L. Certo? Então, descobrir quanto é o ângulo limite que aqui está. Mas qual é a única forma que eu tenho, professor, para descobrir esse ângulo limite? Ó, usando o mesmo princípio que eu fiz aqui na questão anterior, que é segurando o espaço de paralelas, esses ângulos são alternos internos, correto? Então, se eles são alternos internos, eu posso descobrir o ângulo limite através do valor desse ângulo que aqui está, que seria o ângulo formado pelo barbante e o raio de luz que está saindo da pepita de ouro. Esse ângulo aqui, ele também vai valer L. Professor, legal. Seguinte ângulo. Olha aí. Perceba, aqui se trata de um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, ele é passivo das relações trigonométricas. É, professor, ele é passivo das relações trigonométricas. Beleza.
Eu tenho aqui o raio da circunferência da Vitória Régia se comportando como cateto oposto a L, enquanto o comprimento do barbante se comporta como cateto adjacente a L. Ah, professor, legal. Eu estou percebendo realmente que aqui é cateto oposto e aqui é cateto adjacente. Bem, eu posso utilizar o conhecimento de tangente. Posso. Então, aqui, na primeira parte da questão, eu posso determinar, ó, para o valor de L, vou botar um chapéuzinho aqui para indicar que é ângulo, para o valor de L, temos, eu vou reproduzir esse triângulo que eu fiz aqui, ó, dentro da Vitória Régia, aqui na resolução, para ficar mais fácil de você visualizar, ok? Então, aqui ficaria, ó, eu tenho um triângulo, tem mais ou menos essa configuração. Esse lado aqui, esse cateto, mede 50 centímetros, certo? Esse cateto aqui, ó, também mede 50 centímetros. E esse aqui eu não preciso saber quanto é que ele mede, não. Vou fechar aqui o meu triângulo retângulo. Já que esse cateto aqui, ele simboliza o raio de luz que está saindo da pepita de ouro, né? A pepita reluz, então ela vai emitir luz. E o nosso intuito é que o observador que está fora do lago não enxergue essa pepita de ouro que está barbante embaixo da Vitória Régia. A única forma para isso acontecer é essa reflexão total que respeita. Como é que eu posso descobrir esse ângulo F? Ó, eu tenho o cateto oposto a L, eu tenho o cateto adjacente a L. Eu posso aplicar a tangente. Posso dizer que a tangente de L, ela vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Dessa forma, a tangente de L, ela vai ser, olha aqui como é fácil. Eu estou percebendo que o cateto oposto, ele mede 50. O cateto adjacente, ele mede 50 também. Então, ficaria 50 centímetros sobre 50 centímetros. Faz todo sentido que sejam iguais, tangente e né? Valor dimensional. Então, eu vou mandar centímetro embora com centímetro, unidade de medida, de L é 1. A tangente de L é 1. Ah, gente, é. E me diz uma coisa, isso aqui é muito familiar. É arco notável. É 45 graus. Né? Massa, professor. Ó. Legal. Legal. Então, foi a parte que nós tivemos que descobrir quanto é esse ângulo limite. Ó. Agora que eu tenho o ângulo limite, eu posso descobrir o que ele quer. Ele quer saber qual vai ser o índice de refração da água para que o observador que aqui está veja, né? Para isso, vamos separar aqui e fazer a parte 2, que agora ficou fácil. Depois que eu descubro quem é o ângulo limite, é só entrar na relação para descobrir quem vai ser o índice de refração número 2. Então, passo 2 da questão para o valor de NA
o índice de refração da água, que é o que tem que ter. Se você observar, aqui na questão, eu mostrei como era a relação do ângulo limite, né? O centro do ângulo limite, ele é o índice de refração do meio 2, ou seja, aonde o fio de luz está indo, sobre o índice de refração dele, ou seja, de onde o raio está vindo. Então, para onde ele vai, sobre onde ele, eu posso que o seno de L é igual a N2 sobre N1. Aí, ó, eu posso dizer que o seno de L vai ser N2 é com mesmo, é para onde o raio vai. Que é que o raio tende a ir? Para o ar. Até porque, para fazer reflexão total, ele tem que sair do meio mais restringente, que é a água, para o meio menos restringente, que é o ar. Então, aqui eu vou dizer que é o índice do ar, dividido pelo N1. Eu descobri que vai ser o índice da água. Eu vou chamar de ar. Diz que é o ângulo L aqui. 45, professor. 45. Ó, L é igual a 45 graus. Diz uma coisa, o seno de 45 é quanto? Ah, 2, porque ele é a música. Que é o seno de 45. Isso aqui igual a única que é o mesmo do vácuo, igual a 1 dividido por NA. Você quer isso. E aí eu tenho, ó, raiz de 2 vezes NA igual 2 vezes de 2 multiplicando, para cá o quê? NA vai ser, ó, 1 dividido pela raiz de 2. Que é a raiz de 4. Água para que a pessoa que está fora não veja a pepita de ouro entre os lados, né? Tem resposta, raiz de 2? E Claudiane chegou aqui, né? Não deixa mais abandonado aqui, chega agora uma companhia. Caramba,
Meu caramba. Você, dos motivos, eu não tava. Alguns falam comigo, né? O público que a gente foi fazer o simulacro, ficou cansado, a gente foi embora. Tá bom, deixa eu fazer. A Fabiane sempre assiste as aulas, tá vendo com ela que nós tá na véspera do vestibular. Mas bem, temos tempo de fazer essa aí. Eu vou escolher mais um de cálculo propositalmente, porque é o que vocês devem apresentar mais dificuldade. Perceba que o quadro hoje está muito difícil, né? Hoje ficou todo preenchido, né? A questão séria da aula de hoje, vocês mais. Eu achei mais interessante. Inclusive, eu publico lá no grupo de vocês, eu discordando do trabalho dela. Então, é bem feito. Então, mas enfim, vamos aqui para de hoje ele fala fibras óticas encontrado cada vez mais ilústrida parte de uma fibra ótica cilíndrica com material com índice de refração igual a 1,5. Então, pergunta, o índice de refração do material da fibra, índice da fibra, ele vale 1,5. Igual a 1. Se eu não ocorra o fenômeno são a relação total, ou seja, para que o raio fique assim, ó, preso dentro da fibra ótica, preso dentro do face, o que é que nós temos que fazer, né? Temos que encontrar que a relação do seno do ângulo limite, que é o ângulo mínimo que eu tenho que pensar que o raio fica aprisionado, literalmente preso dentro da fibra ótica, ele vai ser o índice de refração do meio 2 M2, sobre o índice de refração do meio 1. Beleza? Então, ó, seno vai ser seno de L, ele vai ser igual. Meio 2 é para onde ele vai, correto? Se o meio 2 é para onde ele vai, então ele vai para onde? 4, né? E o meio ele não vai ser aqui. Ele vai 1 dividido por 1,5. Então, seno de L, ele vai ser igual a quanto? Vai ficar 1,5, né?
Que aproximadamente, certo? E essa aí, aquela questão não usa na prova, né? Então, isso vai ser. Bem, meus caros, por hoje eu fico por aqui, na ordem. Beijo no coração. Agora está passando para a parte 2 aí do módulo C. Já partiu do meu inspeções dos anteriores, né? Beijo no coração. Estamos